Boa noite, irmãos. Se você observar a pastoral da nossa igreja, tanto aquela do culto de edificação na manhã, como o culto à noite, é sempre um esboço de pregação. Aí você que é pregador, eu aconselharia a você a ir guardando essas pastorais e até arquivando, porque são esboços. Qualquer momento, onde você esteja aí, se alguém tentar pegá-lo de surpresa, convidando a trazer uma reflexão, é só abrir uma pastoral. Veja a nossa da noite. É um esboço praticamente daquilo que nós iremos trabalhar nesses minutos que aqui nos é dado. Nós vamos falar sobre um processo até o céu. Um processo até o céu. E o texto é a leitura temática aí da nossa pastoral, Atos capítulo 3, versículo 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos faça plenamente entendermos a sua palavra lida. Eu quero entregar, antes de começarmos aí o corpo da nossa reflexão, também o certificado de batismo da irmã Winnie de Araújo Silva. Ela chegou um pouco após a entrega dos certificados, e eu convido a irmã Vânia Lima, que faça a entrega do certificado da Winnie, por ter sido a irmã Vânia a discipuladora da Winnie. E quero, enquanto as duas chegam, estimular você com palavras, aqui nesse ano de 2025, você discipule pessoas. É muito gratificante, é muito bom. Eu tive o prazer de, nesse ano de 2024, junto com a irmã Vânia, discipularmos 4 casais. E principalmente quando ali naquela última lição, ou nas penúltimas, a gente faz o apelo e a pessoa ali aceita Jesus, como foi o caso do Isaac, que ali está, aceitou Jesus em meio a um discipulado que nós fazíamos com ele e sua esposa, como foi o caso da Janeida. Janeida, por gentileza, fique em pé. Aí, né? Heraldo, fica aí também, Heraldo, em pé, por gentileza, Heraldo. Nós estávamos fazendo o discipulado do casal e sexta-feira foi a última lição. Podem sentar, podem sentar. E aí, quando nós terminamos tudo, que eles já iam ali para os comes e bebes, a Vânia disse: não, mas antes eu quero fazer uma pergunta a você, né? Aí fez o apelo a ela, e ela ficou assim, e aí ela disse: eu aceito. Então, irmãos, foi um momento muito emocionante, porque chorava tanto os discipuladores como os discipulados, né? Então parecíamos crianças ali chorando. Então, é muito bom, irmãos. Então, neste ano de 2025, eu estimulo, eu rogo a Deus, passe a discipular pessoas. Discipulado é transmissão de vida. Quando nós terminamos o apelo, aliás, o discipulado com a Winnie, como foi com o Heraldo, como foi com o Isaac, Karine, todos os 4 discipulados deste ano, na última lição eles disseram: não, mas vocês vão ficar nos visitando constantemente. E foi o que Heraldo e Janeida falou ontem: nós não queremos que acabe aqui, eu quero que vocês continuem nos visitando. Então, irmãos, isso é muito bom, isso é muito gratificante. Sermos uma marca positiva na vida das pessoas. Irmã Vânia.
Essa semana eu tive a oportunidade com a irmã Vânia de fazermos visitas a duas famílias de uma ex-igreja que nós pastoreamos. E uma daquelas senhoras, ela tentou algumas vezes vir aqui à PIB porque disse que queria ver tanto a minha pessoa como a pessoa da irmã Vânia. E não foi possível ela chegar até aqui, né? Então nós fomos visitar. E ela disse: será possível que eu vou morrer e não vou mais ver pastor João Pedro e irmã Vânia? Isso é muito bom, irmãos, isso é muito gratificante. O Júnior me fez, o Júnior foi o Clemilton, me fez uma pergunta aqui durante o estudo e eu respondi, parece que foi o Clemilton, que isso é uma recompensa do seu trabalho. Não, você não precisa ser pastor. Na outra família que nós visitamos, quando terminou tudo, a irmã começou a chorar, Lindomar e Joyce, era a irmã Baíca, chorando, e ela disse: pastor, muitas coisas boas aconteceram em 2004, mas a melhor coisa que aconteceu foi vocês terem vindo aqui, foi a presença de vocês aqui na nossa casa. Olha, alguém dizer para você que a melhor coisa na vida dela durante um ano foi ter a sua presença ali na casa dela, uma visita, irmãos, é muito gratificante. Então convido a vocês, não passe por este mundo sem ter uma marca positiva na vida das pessoas. Não passe, não passe. Mas não é essa a nossa reflexão, é porque eu fui empolgado com o lapso, né, em vendo essas pessoas. Um processo até o céu. Eu quero falar nesta noite com vocês do que acontece de fato no converter, o que acontece quando nós nos reconciliamos ou somos reconciliados com Deus. Então, a primeira coisa que eu quero fazer destaque aqui é que, para que isso aconteça, para que o homem caído, reconciliar-se com Deus Santo, a primeira coisa que precisa é arrependimento e confissão do seu pecado. Ora, irmãos, sem arrependimento não pode haver confissão de pecado. Se eu sinto que não errei, eu sinto que não tenho pecado, como eu vou pedir perdão a Deus? Então, algumas pessoas, elas não vão até Deus porque elas acham que a sua vida está bem, elas não correm nenhum perigo espiritual, ou seja, aquilo que ela faz ou deixa de fazer, não há arrependimento. Mas às vezes você poderia dizer: mas ela disse que se arrependeu. Não, ela teve remorso. Remorso. O que é arrependimento? O que é remorso? Onde está a diferença entre? É que o arrependimento, ele produz mudança. Eu me arrependi de algo que eu fiz, então eu vou mudar, eu não vou fazer mais. Quando nós temos apenas remorso, nós ficamos tristes por algo que fizemos e consideramos errado, mas nós não mudamos. No outro dia, nós continuamos a fazer. Então é meramente uma tristeza chamada remorso. Então as pessoas, elas têm remorso. Quando elas têm arrependimento, elas de fato mudam. Lembro-me, quando ainda jovem, no mundo, né, perdido, eu não fui um cachaceiro, eu não fui um alcoólatra, mas as noitadas dos sábados nos levavam ali a virar, né, a mesa. E aí, na segunda-feira, estava eu liso, de ressaca, mas tinha que ir trabalhar, e eu dizia: nunca mais faço isso, nunca mais faço isso. E havia de fato uma tristeza em mim. Só que no sábado seguinte, eu estava fazendo a mesma coisa. Não era arrependimento, era remorso. Remorso. O arrependimento, ele leva à confissão de pecados. Daí a mudança.
a mudança. Quando nós lemos João capítulo 3, versículo 18, diz, está na sua pastoral: quem crê nele, no caso em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito, do único e primeiro Filho de Deus. Mas crer, como eu posso crer, se primeiro eu não sinto que sou pecador e me arrependo, e faço essa confissão de pecado? Quando acontece o arrependimento e confissão de pecado, estou dizendo que eu estou crendo em Deus. Ainda lendo, também está na sua pastoral, João 3,36, aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, voltando ao nosso versículo principal, Atos 3, 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos. É a primeira coisa. O que é converter? Muitas palavras, elas vão caindo em desuso na nossa língua portuguesa. Mas quando nós vamos tirar a habilitação para guiarmos um veículo, ainda há uma palavra que eles, olha, é proibido fazer conversão à esquerda, ou seja, virar. Conversão, neste caso, é ir em uma direção e dar meia volta, voltar. No exército existe a palavra volver, voltar. Isso é converter, isso é conversão. Quando nós aqui nos arrependemos, chegamos à conclusão de que a nossa vida precisa de mudança. Eu fico triste pelas ações que eu estou fazendo, que não comunga com a palavra de Deus, e eu faço a minha confissão de pecados, pedindo perdão a Deus. Algumas coisas acontecem na minha vida. A primeira coisa que acontece é que eu preciso reconhecer que sou um pecador perdido. Aquele filme Constantino, o número 1, é um filme que eu não recomendo você assistir, mas eu assisti, então vou falar. Há um momento que um demônio, ele está com medo de ser mandado para o céu. E aí ele se torna um delator ali da problemática para Constantino. Quando passa aquele momento, Constantino mais ou menos chama ele de otário e disse: olha, ninguém pode ir aos céus se não se arrepender. Então ele mostra ali, ninguém pode entrar no céu sem arrependimento, sem confissão de pecados. Segunda coisa, é que aqui o indivíduo aceita que só Jesus é a solução para o seu pecado, para o seu problema espiritual. Só Jesus. Não há outro nome, não há outro, não há outra divindade. Daí vem o arrependimento dos seus pecados, a confissão a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segundo ponto aqui que eu quero destacar com você. Primeiro, eu disse que nós precisamos de arrependimento e confissão de pecados. Segundo, precisamos e recebemos neste momento da nossa confissão duas coisas primárias: justificação e regeneração. Inclusive na pastoral eu terminei errando aí, né? Isso é normal. Então, o que é justificação? Justificação é meramente um estado legal.
O homem pecador, agora arrependido e confesso, Deus olha para ele e diz: a partir de agora não há mais pecado, não há mais crime. A partir de agora você está isento de tudo que você fez de errado. A partir de agora você é um justo. Mas aquilo, sendo um estado legal, não modifica nada a vida do homem. Mas para Deus, ele já não é mais um pecador. Ele fora considerado justo. É o que acontece quando o homem se arrepende. E aí entra 1 João 1,9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, no caso Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, aqui entra a justificação, que é o perdão de Deus. Mas pensemos nisso: se nós fôssemos só justificados, pronto, agora eu estou sem nenhum crime sobre mim, mas continuássemos com a mesma natureza rebelde, nós voltaríamos a velhas práticas, nós continuaríamos a mesma pessoa. Aí entra agora uma ação divina que não é meramente legal. Eu poderia até dizer uma palavra aqui, mas os teólogos vão querer me corrigir. Seria uma ação orgânica no espírito do indivíduo, que se chama regeneração. E a teologia chama de santificação posicional. É como se, um exemplo, nós precisássemos alcançar diante de Deus 10 pontos. Mas eu não tenho nada. E aí nesse momento de Deus disse: olha, tu precisa alcançar 10 pontos. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou te dar um ponto. Pronto, um ponto aqui, já estou te dando. Então é a santificação posicional chamada regeneração. Aí, vamos lá, mais uma palavra que eu posso ser corrigida. Dentro dessa ação biológica e espiritual, mas biológica e espiritual, movendo o indivíduo, o Espírito passa a habitar em nós, e agora nós temos capacidade de, na ação do Espírito, ganharmos o segundo ponto, o terceiro, o quarto, o quinto, até alcançarmos os 10 que Deus quer que nós assim alcancemos. Sem a regeneração, sem a ação do Espírito Santo na vida do indivíduo, ele não consegue alcançar nem o segundo ponto. E o erro de muitas pessoas é exatamente esse: eu quero ir a Cristo, mas primeiro eu quero consertar a minha vida, depois que eu consertar, aí eu vou aceitar Jesus. Queridos, sem o Espírito Santo você não pode consertar a sua vida espiritual. Sem a regeneração você não pode consertar. Você pode pagar suas dívidas, você pode fazer as pazes com aquele vizinho que você estava rixoso, mas espiritualmente você não pode fazer nada. Nada. Então, qual é a recomendação que eu diria para você nesse instante? Não tente transformar a sua vida espiritual por você. Você não vai conseguir sem a ação do Espírito Santo, sem a regeneração. Então a regeneração, ela deixa de ser meramente como a justificação, um estado legal, e ela passa a ser uma ação de fato de Deus na vida do indivíduo, do confesso, do arrependido. E aí, queridos, nessa etapa acontecem algumas coisas. Primeiro, somos então livres. Estávamos debaixo do pecado e destinados ao inferno. E nesse momento,
É aquilo que João capítulo 3, Jesus diz, o novo nascimento. A regeneração é exatamente o novo nascimento. Vou trazer a palavra para uma compreensão melhor. Você estudou biologia. A palavra bio vem vida. Vida no grego, bio. Logia, estudo. Biologia, o estudo da vida. E na biologia, ela fala sobre regeneração, ou seja, o calango, o carambolo, aquele bichinho ali de parede. Quando você pega no rabo dele, ele faz força e o rabo quebra, ele vai embora. Só que vai passando os dias, o rabo dele ali, a cauda dele, vai crescendo novamente, vai crescendo, e aí se torna perfeito, do mesmo tamanho da outra, do mesmo modo. Ali a biologia chama de regeneração. Então a regeneração do âmbito espiritual é esse ponto que Deus nos dá, que Ele vai aflorar e fazer-nos crescer para darmos a estatura que Deus quer de cada um de nós, a sua imagem, a sua semelhança. Portanto, meus queridos, nós somos livres do pecado. Outra ação que acontece é que nós somos habilitados. Nós somos habilitados. Antes do estado de justo, que o arrependido confesso recebe de Deus, ele também é capacitado para vencer na nova vida, isto pela presença do Espírito Santo que passa a habitar nele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e 14. Você vai vencer. A própria palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, nós somos hypenaipe, mais do que vencedores. Certo? A palavra Nike, que é o tênis, significa vencedor, vem do grego, Nike, vencedor. A palavra hipermercado. Tá? Primeiro, era a quitandinha, bodeguinha, comprei muito. É comprar ali, menino, uma colher de leite em pó. A gente ia, aí ele botava a colherzinha ali do leite em pó e enrolava ali no papel. Nossa, muitos aqui não sabem o que é isso, a Karine não sabe, né? Muitos aqui não sabem, mas ainda sou desse tempo. Aí depois veio aquelas quitandinhas, né? O mercadinho, aí surgiu o supermercado, que aqui em Teresina o primeiro foi o São Gonçalo, ali perto da Praça Rio Branco. Pobre, aí depois popularizou o mercado, o supermercado, Mateus, aí pobre começou a comprar supermercado. Aí depois veio hipermercado. Opa, hipermercado já é uma coisa maior, vende pneu de carro, vende um tudo, hipermercado. Então hiper significa algo grandioso. Então a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, hypenai, mais do que vencedores. Então com o Espírito Santo, você não é só vencedor. Chegou o vencedor, você chegou na primeiro do que o vencedor. Pastor, mas como é que se entende isso? Eu não sei, só sei que é assim. É assim que a Bíblia diz, somos mais do que vencedores. Outra coisa que acontece aqui, nós somos adotados como filhos amados. Você vai agora querer não concordar comigo, mas se você não concordar comigo, você vai estar discordando da Bíblia, porque a Bíblia diz que nós somos feituras das mãos de Deus. Efésios capítulo 2 diz isso. A Bíblia diz que Deus só tem um filho. Nós lemos aqui em João 3,36, João 3,16, a mesma coisa. Deus só teve um filho, Jesus Cristo. Os demais são feituras das mãos de Deus. A Bíblia diz em Gênesis que Deus pegou o pó da terra, fez ali uma espécie de boneco de barro e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então o homem foi feito das mãos de Deus.
Aquilo que é feito das nossas mãos é uma criação, uma criatura, o homem é. Mas a Bíblia diz que nós passamos do estado de criatura para sermos filhos. Tanto Romanos como Gálatas fala isso, e João, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz: Jesus veio para os seus, mas os seus, o povo judeu, não recebeu. Mas a todos quanto receberam, a saber, os que creram no seu nome, foi dado-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Já Romanos, bem como Romanos 6, Gálatas 2, deixa mais claro, nós fomos adotados como filhos de Deus. Então, irmãos, na velha natureza nós éramos criaturas. Com o novo nascimento, que Jesus expressa em João 3, nós nos tornamos filhos adotados. Romanos 8, 14, 15, Gálatas 4, 5, João, como já citei, 1, 12 e 13. E, por último, dentro desse ponto, e melhor, nós somos salvos. Salvos de quê, pastor? Irmãos, somos salvos da ira de Deus, da condenação eterna, do lago de fogo e enxofre. Somos salvos. O que a Bíblia diz em João 5, 24? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, olha, tem a vida eterna. Não entrarás em julgamento, mas já passou da morte para a vida. Não há a possibilidade de Deus dizer: olha, vamos verificar aqui se você vai ou não vai para o céu. Não. A partir do momento que nós somos regenerados, já é uma certeza. Olha o que o texto diz: adversativa, mas já passou da morte para a vida. Então, queridos, veja quantas ações benéficas são após recebermos aí essa justificação e regeneração. Mas por último ponto para encerrarmos, não somente isso, o arrependimento e confissão, o receber da justificação e regeneração, mas também, agora, nós passamos a trilhar o caminho da santificação até chegarmos à glorificação. Explico. E quando nós vamos ler ali Romanos capítulo 5, do 1 até o 6, Paulo vai trabalhar muito isso. A vida cristã é uma caminhada de aperfeiçoamento. Paulo vai mostrar ali em Romanos 5. Ele vai dizer que é uma escada que nós vamos subindo, e a cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados. Quando nós somos novos crentes, a gente comete alguns erros banais, fúteis, mas aí nós vamos aprendendo, sendo lapidados. O culto de quinta-feira com o pastor João Pedro ensina, a escola bíblica no domingo ensina, a leitura bíblica, as circunstâncias vão ensinando, e nós vamos amadurecendo, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Esse processo chama-se santificação. A palavra santo, hagios, significa separado, ou seja, nós vamos sendo separados para Deus. É um processo, irmãos. E algumas pessoas, elas ficam indignadas, porque elas queriam, com o mês de crente, já serem, altamente preparados. Você sabe com quantos quilos você nasceu? A sua mãe lhe falou quantos quilos você nasceu, Jorge?
Agora, quantos quilos Jorge tem hoje? Foi um processo de tempo. O Jorge não nasceu nesse tamanho, ele nasceu pequenino. Mas foi crescendo, 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 crescendo. Assim é a vida cristã. E algumas pessoas, elas até queriam já aceitar o Evangelho, já tendo uma maturidade cristã elevada. Queridos, você ainda nem nasceu, como é que você já quer crescer? Primeira coisa é o novo nascimento. O processo de santificação leva-se tempo. Leva-se tempo. Algumas pessoas, às vezes, eles... eu queria cantar tanto do jeito da Jéssica. Mas a Jéssica tem tempo rodado de ensaio. Eu queria tocar igual o Jorge. Meu filho, o Jorge tem muitos calos no dedo. Não é assim, não. Eu queria subir o púlpito e não tremer. Falar naturalmente igual o pastor João Pedro. Só que eu tenho, talvez mais do que a sua idade de pregação. É um processo, querido. É um processo. Alguns aqui, quando nasceram, eu já pregava. Já assumia púlpito. É um processo. Quando o Alex, que é homem, nasceu, eu já era pregador. Já era pregador. Quando o Orlando nasceu ali, eu já era pregador. É um processo. É um processo. Então a santificação, ela é um processo que vai nos levando até chegarmos ao nosso ponto final na face da terra, que é chamado glorificação. Glorificação, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 ao 58, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, é quando nós seremos transformados e seremos semelhantes ao Senhor. Somos glorificados, seremos glorificados. Adeus problemática deste mundo. Adeus. Eu queria fazer algumas perguntas a Deus, Heraldo. Senhor, no céu ali glorificado, nós vamos poder voar. Queria tanto. Eu sinto, num bom sentido, inveja de um pássaro. A capacidade dele voar, sem precisar de nenhum mecanismo externo. Eu gostaria tanto de voar no céu. Para quê, pastor? Não sei. Só para voar. Seremos glorificados, meu irmão. Seremos glorificados. Então, meus queridos, um processo até o céu. A vida cristã é um processo. Eu costumo dizer que a vida cristã é sinônimo de paciência. Quem não tem paciência fica pelo caminho. Quem tem paciência continua. O que tem incomodado você? O que tem atrapalhado você? Tenha paciência. Tenha paciência. Vou contar de novo aquela história. Quando pastoreava Memorial, uma irmã chegou para a mãe dela, que era de uma outra denominação, e disse: mamãe, eu não aguento mais viver com o fulano. Porque toda noite ele sai, mamãe. O fulano não era crente, a mulher sim. Aí a mãe dela disse: minha filha, tenha paciência. Isso vai mudar. Quando ele chegar aos 70 anos, ele não vai mais fazer isso. O problema é que o camarada estava na casa dos 30 anos. Tinha mais uns 40 pela frente. Mas a mãe deu um bom conselho: tenha paciência. Então, vida cristã é sinônimo de paciência. Tenha paciência, porque nós estamos numa jornada, nós estamos num processo chamado santificação, e nós vamos chegar do outro lado. Jesus disse para os discípulos:
entremos no barco e passemos ao outro lado. Veio turbulência? Veio ali, não é? O vento, um furacão, o mar agitado, o mar queria engolir o barco, mas Jesus tranquilo, porque ele diz: passemos para o outro lado. Assim é a sua vida, meu querido. O crente tem que ter tribulação, o crente tem que ter provação, o crente tem que ter até tentação. Isso nos fortalece, mas nós vamos chegar do outro lado. Portanto, um processo até os céus. Olhemos para os céus, olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Mas eu quero perguntar ainda: alguém aqui que ainda não está nesse processo, nesta caminhada até o céu? Alguém que ainda não se arrependeu, não fez confissão dos seus pecados? Alguém que ainda não recebeu a justificação e a regeneração de Cristo? Se você talvez se ache nesta situação, eu convido você para agora entrar nesta caminhada, neste processo. Reconheça que é pecador. Reconheça que precisa confessar seus pecados a Cristo. Não coloque a ideia na sua mente de que você vai mudar para poder ir a Cristo. Venha agora. Receba Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Daí eu pergunto: onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai simplesmente levantar uma de suas mãos. Nesse simples gesto, você vai estar dizendo: eu estou recebendo Cristo na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador. Onde está a primeira pessoa? Você vai levantar a sua mão para que eu possa ver. Depois você vai baixá-la. Há alguém entre nós? Alguém que deseja entregar sua vida nesta hora a Jesus, receber de bom grado a salvação eterna? Pergunto pela última vez: alguém entre nós? Se não há, eu encerro o convite. Que Deus te abençoe, dando-te mais oportunidade de ouvir a sua palavra, e que em uma dessas oportunidades você confirme a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Amém.